Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje é uma aula bem importante porque eu vou ensinar vocês a como mexer no editor das páginas, tá? Então a maioria das páginas do nosso site, a edição do conteúdo delas é através dele. Então ela é uma aula bem importante, tá? Para a gente começar, pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a mexer nessa parte aqui superior que a gente tem por padrão e logo após eu vou descendo e explicando o conteúdo bem separado, tudo bem? Bom, pessoal, o nosso editor ele é separado em duas partes. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a parte de design e a parte de detalhes, sendo que a gente pode alternar entre elas, tá? A diferença entre elas, pessoal, é que a parte de design a gente vai mexer nas linhas ou colunas, tá? Então é através das linhas ou colunas que a gente consegue delimitar o nosso conteúdo e reorganizar ele, tá? Na parte de detalhes, como o próprio nome já fala, é mais para detalhes. Então a gente vai usar para editar o conteúdo em si. Então textos, trocar imagens, trocar links de botões e essas coisas em geral. Então as edições em geral e personalizações é através dos detalhes e o design é mais para conseguir distribuir os objetos da melhor forma possível entre a página, tá? Aqui no canto da direita a gente vai ter essas três opções aqui de visibilidade de dispositivos, né? Então a gente vai ter o desktop comum, o notebook e o celular, tá? Um preview. Lembrando, pessoal, que essa visualização aqui, ela não é 100% como um usuário vai ver no mobile ou no notebook, por exemplo. É sempre bom a gente visualizar no dispositivo nativo, tá? A gente também vai ter essa opção aqui para dar uma afastada no conteúdo ou uma ampliada, para a gente conseguir ter uma visualização mais ampla dele. E por fim a gente vai ter como sair da página aqui através do botão do xizinho, tá? E no botão verde salvar as alterações que a gente tenha feito, tá bom? Então aqui em cima é bem simples, tá? Vamos prosseguir por aqui. Bom pessoal, agora a gente vai falar das colunas, que são aqui na parte do design, tá? Quando a gente desce a página toda aqui, pessoal, a gente vai ter essa opção aqui, desse maisinho. Ele me abre essa janela aqui de linhas, tá? Que também são as colunas que eu estou falando para vocês. Elas dão algumas opções para a gente. De coluna, é uma coluna inteira, uma coluna dividida em duas, em três, em quatro e por aí vai. A gente tem algumas opções aqui já pré-feitas para a gente conseguir trabalhar nosso conteúdo. Essa página que eu estou aqui, pessoal, ela é uma página padrão. Assim que a gente cria qualquer página no nosso site, ela é gerada dessa forma que ela está aqui, tá? Eu vou usar ela para a gente conseguir ter a nossa aula e aprender sobre o editor. Eu vou chamar aqui então, pessoal, nas nossas linhas, uma coluna só de um só e outra coluna de dois para a gente conseguir ter uma noção aqui de como funcionam elas. Notem, pessoal, que as minhas colunas elas têm essa aba lateral aqui que é sobre as edições referentes a ela, tá? Então cada coluna vai ter as suas opções de edições, sendo que elas são as mesmas, tá? Mas cada uma vai ter a sua separada. Então essa daqui tem a dela, que é só de uma. Aqui está dividida em duas aqui, tem a dela. E essa que já veio por padrão, também tem a dela. Como esse conteúdo desse texto aqui até esse tá numa coluna só, ele vai ter só uma opção de edição. Agora esses aqui que está tipo dividido, eles vai ter cada um a sua opção, tudo bem? Então vamos lá? Bom, aqui nas opções, a primeira, pessoal, é para a gente conseguir reordenar as nossas linhas com o nosso conteúdo. Então quando eu clico e seguro aqui nesse ícone, ele me dá as opções de arrastar o conteúdo, tal. Então notem que ele também me fala aonde que o meu conteúdo vai ficar através dessa faixa azul, tá vendo? Então ele me fala que minha linha vai ficar aqui ou aqui, tá? Então a gente consegue saber em qual área ele vai ficar, tá? Então se eu quisesse, por exemplo, subir essa parte aqui de 2 para cima desse primeiro, eu clicaria e seguraria até ficar com a faixinha ali e soltaria que o conteúdo ia subir, tá bom? Essa segunda opção aqui, pessoal, é de opções de edições em geral da nossa coluna. Então vamos lá. Essa opção aqui, pessoal, de data de classes, são opções de desenvolvedores, então eu não vou estar citando elas, tá? Aqui agora a gente tem as opções de página e imagem, tá? Para a gente entender um pouco melhor referente à página e imagem, eu trouxe essa imagem aqui, que exemplifica bem essa questão, tá? A gente vai ter um elemento, que vai ser um elemento que vai estar dentro da nossa coluna, tá? E a gente vai ter as opções de espaçamento interno, que vai ser o padding, e externo, que vai ser o margem. E entre o padding e o margem, a gente também vai ter a borda. Eu vou abordar esses temas agora com vocês, para vocês conseguirem ver. Então o elemento, pessoal, seria, por exemplo, aqui, se eu colocasse um botão aqui nessa nossa coluna,
Todo esse sublinhado aqui seria a nossa coluna, né? Ó, esse pontilhado. O elemento vai ser esse daqui. Tudo que for dentro aqui desse espaço da nossa coluna vai ser padding. Externo vai ser margem. E entre a coluna, aqui entre o padding e o margem, vai ser a nossa borda, tá bom? Vou apagar aqui o botão para a gente conseguir visualizar as colunas novamente, tá? Então, margem e padding é basicamente isso. Conforme a gente for avançando, vocês vão entendendo um pouco melhor referente a eles, tá? Beleza? A gente vai ter também opções de espaçamento, tá? Aqui é quando a coluna é mais de uma, então quando ela é, por exemplo, uma só assim, essa opção é meio que inútil, porque ela é um espaço completo, tá? Agora, se por exemplo ele for igual essa daqui que é de 2, ou uma coluna de 3, a gente consegue ter alguma opção de afastamento entre elas. Então a gente consegue aqui nesse espaço de widget, ou, juntar elas ou separá-las, tá? Ó. A gente consegue expandir o espaço entre elas, tá? Nas opções de both, de horizontal, tá? E de vertical. Como elas estão na horizontal, esse vertical aqui não vai funcionar, tá? Mas a gente também tem essas opções. Temos a opção da borda, igual eu falei para vocês mais cedo. Vou resetar aqui e vou fazer só uma coluna de 1 novamente para a gente conseguir visualizar. E vou colocar um elemento aqui do botão. Essas duas opções aqui, pessoal, eu também vou estar abordando com vocês mais para frente, tá? Vou falar de uma por uma separadamente. Tá? Então a gente consegue vir aqui nas opções da nossa coluna, na borda, e a gente tem a primeira parte, sobre o arredondamento da borda. Então eu vou colocar aqui em border width, que vai ser a grossura da borda, tá? Que ela vai exercer 2px, por exemplo, só para a gente conseguir visualizar. Agora notem que aqui eu consigo arredondar os cantos dela. Nota que o canto dela está meio que sem arredondamento, né? Aqui eu consigo colocar, por exemplo, 2p, tá? E aí ela vai ficar com a borda um pouco mais arredondada, tá? Ó. Tá vendo? Arredondamento acontece. A gente também tem meio que um preview aqui nessa área de arredondamento, tá? A gente consegue atribuir um número para cada lado, então a gente consegue colocar, por exemplo, esse lado aqui 2, esse lado aqui 3, esse lado aqui 5, tá? E o arredondamento vai se adequando conforme a gente vai colocando. Ou a gente pode clicar aqui no meio desse ícone e colocar todos os lados por igual. Então agora eu consigo colocar 5 nesse daqui. Note que todos os lados vão ficar com o número 5 também, tá bom? Prosseguindo aqui, pessoal, a gente vai ter estilos da borda. Então a gente vai ter a borda lisa, igual está aqui agora. A gente vai ter a borda um pontilhado como se fosse um traçadinho. O traçado também em forma de bolinha. E ela dupla. Para ela ficar dupla, pessoal, a gente tem que dar um pouco mais de border width, porque agora vai ser duas bordas, tá? Como se fossem duas bordas. Tá? Tem como também retirar o estilo, só que quando a gente retira o estilo, ele zera também a largura da borda, tá? A gente vai ter também opções de cor de borda, tá bom? Então, a gente tem essas opções para criar a nossa borda. A gente vai ter também as opções de Box Shadow, que seria opções de sombra, tá? Então, além da borda, a gente consegue colocar sombra na nossa coluna, tá? Notem que agora, ó, a gente tem opções de sombra nela completa, nela somente na parte da direita e embaixo, somente na parte de baixo, tá? Temos ela um pouco mais forte. A gente também aqui para baixo consegue controlar as opções aqui de estilo da nossa borda. Então a gente pode selecionar algum modelo que a gente goste e só dar ajustes finos aqui, por exemplo, tá? De posicionamento, de espalhamento da borda, tudo bem? A gente também consegue selecionar a posição dela. No caso essa daqui, como ela preenche os 4 lados, essas opções aqui se tornam meio que inúteis, tá? Porque ela preenche os 2 lados. Aqui, tá? A gente consegue deixar ela interna e externa, tá bom? A gente também consegue selecionar uma cor para nossa borda. A gente consegue deixar ela azul, tudo bem? Azul, amarela. Prosseguindo aqui, a gente tem as opções de background, tá? Então a gente consegue trabalhar cor no nosso background, uma cor lisa, né? Uma cor chapada. Conseguimos trabalhar um gradiente, para isso a gente tem que selecionar 2 cores. Então, por exemplo, o azul e o amarelo, tá? Ou o azul e o roxo, por exemplo. A gente consegue também trabalhar imagens. Para dar esse exemplo aqui de imagem, pessoal, para a gente ver esse exemplo do Parallax, eu vou chamar um elemento aqui que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês. Mas só para a gente conseguir visualizar melhor essa opção do Parallax, eu vou chamar aqui esse elemento. Vou vir aqui nas configurações e notem que
Eu vou salvar aqui e mostrar para vocês. Notem que essa imagem de fundo aqui, pessoal, ela está estática, tá vendo? Ela não se mexe conforme eu ando com a página. Quando eu ativar aquela opção do Parallax aqui, por exemplo, e salvo aqui, essa imagem ela fica andando junto com a gente conforme a gente vai descendo e subindo a página. Tudo bem? Então essa opção do Parallax é bem interessante para a gente conseguir criar uns layouts meio que interativos, né? Visualmente. Tá? Então temos a opção do Parallax, temos como também trocar a imagem aqui nessa opção de imagem e também temos como retirar a mesma e deixar o fundo sem uma imagem, tá? Estava a imagem da câmera aqui atrás, como eu retirei ela, ela deixou de aparecer, tá bom? Temos também a opção de restaurar alguma configuração que a gente tenha feito na nossa coluna, tá? Bom, pessoal, então opções de edição de coluna são essas, tá? Então dá pra gente construir bastante coisa usando as mesmas. Prosseguindo, pessoal, lembra que eu falei que esse primeiro ícone aqui era para ajustar o posicionamento dos elementos entre eles? A gente consegue também fazer isso através desses daqui. Só que aqui funciona dessa forma, pessoal. Por exemplo, quando eu clico aqui nesse ícone da setinha para cima, ele vai me subir a minha coluna uma div acima. Então ele vai subir, se tiver uma coluna, se tiver, por exemplo, duas colunas aqui, e eu criar mais uma, ele vai me subir para entre essa daqui e essa daqui, ó. Tá? Então notem que quando eu subi, ela ficou entre as duas, tá vendo? E o para a setinha para baixo, segue o mesmo princípio, só que para baixo, né? Então ele me desce uma, tá? Uma coluna, ele sobe uma coluna ou desce uma coluna, tá? Aqui a gente também tem nesse ícone o HTML da coluna, tá? Então o pessoal que tiver um conhecimento um pouquinho sobre HTML já consegue editar a coluna através do HTML, tá bom? E também temos como excluir a coluna. Lembrando, pessoal, que quando a gente exclui a coluna, a gente exclui todos os elementos presentes nela. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não acabar apagando o conteúdo que a gente tenha feito, tá? Outra coisa também que eu quero deixar um adendo para vocês, que a gente não tem o Ctrl Z, então não tem como a gente refazer alguma configuração que a gente tenha feito. Então, se a gente mover um elemento, ou se o elemento ficou do jeito que a gente não gostou, não tem como a gente voltar para o último passo que a gente tenha feito. Tá? Por isso eu recomendo que a gente faça pequenas alterações e a gente vai salvando. Porque, pessoal, quando a gente salva, a gente pode dar um F5 na página e ele vai voltar do último ponto que a gente salvou. Então é bem importante a gente ir fazendo e salvando, tá bom? Bom, pessoal, em relação à coluna, é isso, tá? A gente vai ter algumas opções agora também para mexer nos elementos. Então, por exemplo, aqui nesse elemento de texto, vou só apagar essa coluna daqui de cima. Aqui nesse elemento de texto que já é gerado automático para a gente quando a gente criou a página, a gente tem algumas opções, tá? Nelas a gente vai ter essa primeira opção que se assemelha bastante a essa daqui da coluna. A gente consegue arrastar ele de uma coluna para outra, tá? Que segue o mesmo princípio também daquela bordinha, tá vendo? Que ele fica me indicando aonde que esse elemento vai parar. Então a gente consegue editar, arrastar o elemento, perdão, para dentro da nossa coluna que a gente acabou de criar aqui, ó. Tá? Então a gente consegue arrastar os elementos de uma coluna para outra. Tá, ó. Então a gente consegue agora separar os elementos de colunas para outras. Tá bom? Continuando aqui, pessoal, eu vou ter o elemento para cima, para a gente conseguir visualizar com o mesmo. A gente vai ter essa segunda opção aqui, que é as edições um pouco meio que padrões que a gente vai ter, tá? Quando elementos assim de um subtítulo, página e uma descrição, um parágrafo, né? A maioria dos elementos, pessoal, vão seguir esse mesmo padrão, só alguns que mudam, tá? Depende do modelo do elemento que a gente vai estar trabalhando. No caso desse daqui, apresenta as configurações de espaçamento, né? De imagem e pad, e de alinhamento, bem tranquilo, tá? Aqui na imagem, por exemplo, vai também ter a mesma configuração, porque também temos esse texto, tá bom? Essa terceira opção aqui, pessoal, é para a gente inserir algum bloco, algum plugin, algum modelo, alguma seção que eu vou estar falando para vocês mais para frente. Mas, por exemplo, se a gente quisesse incluir um botão aqui, a gente clicaria aqui, nesse ícone do botão, e a gente teria agora um botão aqui para a gente fazer uma edição e linkar para o usuário algum lugar que a gente queira, tá? Dar alguma função para esse botão. Tá? Então, nesse terceiro ícone, perdão, a gente insere algum bloco de conteúdo, tá? Algum item de conteúdo. Nesse aqui a gente duplica, tá? Então a gente duplica o item que a gente está selecionando. Opa, acabei apagando tudo. Deixa eu dar um F5 para recarregar, pessoal. Então a gente duplica nesse daqui, tá?
Pra gente apagar, pessoal, vai ter que ser na lixeirinha. Eu acabei clicando aqui. Clicando no xizinho, apaga a coluna inteira também, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso. Do elemento, tá? Bom, voltando aqui, a gente tem o do código também, em geral. Tá? Aqui é HTML também. A gente vai ter opções de animações. Então a gente tem como colocar o nosso elemento, por exemplo. Aqui são os tipos de animações, tá? Então a gente tem como colocar ele fade left. A gente já tem um preview da animação, tá vendo? Tá? Também temos que controlar o tempo de duração da animação e temos como controlar a demora que ela vai exercer assim que o usuário entrar na página. A gente tem um botão de play para estar vendo como está ficando a nossa animação, tá bom? E a gente vai ter aquelas opções, né? Essa primeira da lixeirinha apaga somente o elemento em si e esse do xizinho remove a coluna inteira, tá? De elementos. Eu vou salvar aqui e vou recarregar lá na frente para a gente conseguir ver as opções de animação que a gente fez, tá? F5. Opa, como estava para baixo. Tá vendo? Nota que agora quando eu dou F5 na página, bem rapidamente o texto veio na animaçãozinha, tá bom? Bom, pessoal, em design é isso, tá? Vamos para a parte agora de detalhes. Beleza, então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, a gente vai ter agora as opções dos elementos aqui no nosso modo detalhes, tá? Então vamos começar aqui. A gente vai ter, por exemplo, esse bloco aqui, ele tem um subtítulo, né? Um título e um parágrafo. Cada um tem suas particularidades, né, de edições. Por exemplo, aqui o nosso subtítulo. Vamos ter como editar agora clicando nele. O que está escrito, né? Então, se a gente quisesse colocar, por exemplo, aqui FENAB, seria como agora, né? Temos aqui também algumas opções de layout desse fundo aqui, como por exemplo deixar ele pequeno, um pouquinho menor, normal e grande, né? Opções também de variação de estilos, então tem como deixar ele default. Mais opções de cores, tá vendo? De estilos mesmo. De arredondamento de bordas, ó. Tá? Então a gente consegue arredondar também as bordas aqui. Estilos pré-definidos, né, pessoal? Aqui nos textos a gente também agora consegue editar eles aqui nos títulos, né? Nota que esse título aqui, pessoal, por exemplo, ele tem essa classe aqui personalizada, né? Que é para deixar essas letras aqui em azuis. Então, quando a gente tiver essas áreas assim, a gente tem que tomar cuidado onde a gente edita, tá? Mas é bem simples, é só editar geralmente o que está escrito. Então, se a gente quisesse colocar aqui página da FENAB, por exemplo, só editar onde está a escrita, tá? A gente consegue editar assim global, tá vendo? Ou quando a gente selecionar também só a palavra, ó, a gente consegue editar somente ela e ela também vai dar aquelas opções de estilos. No caso, o FENAB aqui funcionou, pessoal, porque ele tem aquele estilo em azul. Aqui em página, ele já me joga no editor normal, tá? Aqui nos parágrafos. Pessoal, perdão. A gente vai ter também aqui as opções de alinhamento, né? E as opções de imagem e página. Mas essas opções aqui, pessoal, como elas são padrão, eu vou acabar nem citando toda vez, senão eu vou ficar repetindo as mesmas coisas. Mas a maioria dos elementos também vai ter essas opções aqui de espaçamento. Aqui no parágrafo já muda um pouco, já vai ser o editor parecido com o do Word, como a gente já está acostumado também. Temos como colocar em negrito, mudar a cor do texto, né? A cor do fundo, por exemplo, também. Então, a gente quisesse colocar aqui, por exemplo, texto branco com fundo amarelo, tá? As opções que eu falei para vocês, bem simples, tá? Nas imagens, pessoal, a gente vai ter algumas opções de como colocar um título para essa imagem, mas para a gente conseguir definir melhor ela, tá? Então a gente conseguiria colocar aqui um texto, um título referencial ela para a gente saber depois, uma descrição também sobre ela, tá? Temos como colocar aqui o modo para ela abrir em uma janela nova, tá? Mas eu não vou estar ativando, mas é um modo para meio que abrir ela um pouco diferente. Temos os estilos também de imagens das bordas, então a gente tem as quinas retas, as quinas um pouco mais arredondadas, ela um pouco mais oval e ela por padrão também, tá? Essa imagem classe aqui, pessoal, são opções de desenvolvimento, então são coisas de desenvolvedores, caso queiram colocar alguma classe personalizada aqui nessa imagem. Mais abaixo a gente vai ter opções de filtros de imagens, então caso a gente queira colocar ela mais de preto e branco, dar um blur nela, controlar a iluminação dela, e a gente vai ter essas opções. Temos esse reset filter aqui para resetar alguma configuração que a gente tenha feito, tá? E por último a gente tem como trocar a imagem. Então a gente clica aqui nessa imagem miniatura que ela vai ter aqui, e a gente consegue selecionar
outra imagem. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui desse evento do carnaval, por exemplo, tá? Então a gente altera as imagens por ali, tá? Aqui nos textos aqui também vai ser aquele mesmo princípio, tá? Do de cima. Então a gente clica aqui, a gente vai ter as opções do texto em si, opções de espaçamento, de alinhamento. Nesse aqui de baixo também, só que é com editor parecido com o do Word, tá? Então, pessoal, notem que cada elemento tem as suas opções de edição, tá? Conforme eu falei para vocês, pessoal, a gente ia criar uma página referente ao parque aquático. Eu vou adicionar aqui agora no modo design novamente. E vou adicionar uma nova coluna aqui. E vou apagar essas outras que tem aqui. Para a gente conseguir começar uma página do zero. E fazer ela ficar bem completa, tá? Beleza, então, pessoal. Como já expliquei os elementos, eu vou colocando eles e vou dando mais ou menos uma explicação breve do que acontece, tá? E do que eu estou fazendo. Então, vamos lá. No caso, pessoal, vamos colocar uma imagem, então. Bom, para isso, pessoal, a gente agora vai ter que aprender a usar os outros elementos que a gente tem presentes. Tá? A gente vai ter aqui nas linhas, né, igual eu expliquei para vocês, as colunas, os blocos de elementos, os plugins, que são meio que blocos pré-feitos assim, de áreas do site. Então, por exemplo, se a gente quisesse trazer a área de eventos, a gente clicaria aqui no evento da área de eventos, ó, aí ele vai trazer a área de eventos aqui para dentro. Tá? Os blocos aqui são blocos de conteúdo, então, por exemplo, o botão vai ser aqui, se eu quiser colocar um botão, aqui um título normal, né? Aqui um parágrafo, tá? Alguma imagem, eu também consigo chamá-la por aqui, ó. Aí eu teria que incluir ela aqui em detalhes. Eu consigo chamar ela naquelas opções padrões de imagem, de edição de imagem, tá? Temos também a opção do Vimeo, tá? Se quiser chamar algum vídeo do Vimeo, algum vídeo do YouTube, alguma opção de rota também. Tá? Para essa rota aqui funcionar, pessoal, lembrando, tem que ter a API do Google Maps já no nosso multisite e alguma coisa do SoundCloud também temos como trazer, tá? Eu vou atualizar aqui para voltar os blocos ao normal. Ixi, acabei nem salvando. E aí ficou esses blocos antigos. Deixa eu voltar aqui ao normal e salvar novamente, pessoal. Tá? Então aqui em blocos são mais blocos comuns, né? Que a gente vai usar várias vezes, por exemplo, os títulos, parágrafos e os botões das imagens, acredito que sejam os mais usuais. Esses outros aqui, nem tanto, mas eles estão presentes, tá? Aqui em plugins, igual eu falei para vocês, são áreas do site, então área de eventos, por exemplo, ou o banner principal, ou depoimentos, por exemplo. Então a gente consegue trazer áreas do site para alguma página que a gente queira destacar alguma área, tá? Em específico, a gente consegue trazê-las para cá. Vou dar F5 para resetar. E modelos, pessoal, segue o mesmo padrão, então a gente consegue trazer galerias. Então, lá na administração, na parte de galerias, quando a gente cria uma galeria, ela vai aparecer aqui com o nome dela. Então, a gente tem uma galeria lá criada, a Galeria FENAB, que é uma galeria que a gente tem, ó, que vai aparecer as imagens dessa galeria, tá? A gente consegue trazer galerias para dentro de uma página. Então, a gente, por exemplo, aqui a gente teria a galeria do Parque Aquático, por exemplo. A gente traria essa galeria para cá. Fora isso, a gente também tem os eventos, né? Os próximos eventos e perguntas e respostas que a gente também tem que estar confeccionando no nosso, na nossa administração, tá? Vou dar um F5 mais uma vez para voltar ao padrão aqui. Fora isso, pessoal, a gente vai ter a seção que eu acho que a gente vai mais utilizar na criação de páginas, que é a seção de sessões, que elas já dão modelos pré-feitos, só para a gente estar editando com o conteúdo que a gente deseja, tá? Então, essa página, por exemplo, que a gente vai fazer agora, eu vou usar alguns elementos aqui das sessões, mas ela basicamente traz elementos pré-feitos. Então, se a gente quisesse usar, por exemplo, esse modelo aqui de título, a gente só clicaria nele, aqui na seção, só clicaria nele e ele vai aparecer pra gente, tá? Vamos lá então, pessoal, vamos fazer a nossa página aqui referente ao parque aquático usando tudo que a gente aprendeu anteriormente. Vamos lá então, eu vou começar aqui, pessoal, já deixei uma coluna criada ali como vocês podem ver. Eu vou chamar aqui um elemento de imagem aqui nos blocos, né? Vou deixar no modo detalhe para a gente conseguir chamar a edição dessa imagem, tá? Vou vir aqui em replace imagem desse tudo e vou procurar a nossa imagem aqui, tá? Então aqui está a nossa imagem do nosso parque aquático, né? Vou voltar agora no modo aqui design
para a gente conseguir criar mais colunas. Vou criar mais uma coluna aqui. Já vou aproveitar e já vou editar ela aqui, dando uma margem top nela para dar uma separada entre a imagem e o nosso próximo conteúdo. Vamos chamar um conteúdo aqui de sessões, uma sessão personalizada, né, já pré-feita. Vou chamar esse título aqui para a gente conseguir dar algumas informações referentes ao parque aquático para o usuário. Tá? Nota que ele veio numa div um pouco menor já pré-definida, então eu vou clicar aqui e arrastar o elemento para a div que a gente criou aqui para dentro dela, para o conteúdo ficar melhor dividido aqui, com espaçamento um pouco melhor, tá? Vou apagar esse que ele me deu aqui um pouco menor e já vou aproveitar e criar mais uma linha para baixo, para ele me dar um espaço de trabalho aqui melhor para baixo, tá? Então vamos lá, vamos para o modo detalhe agora para a gente editar os textos, né? Aqui nesse subtítulo eu vou colocar: venha conhecer o nosso parque aquático, tá? Aqui no título, eu já vou aproveitar e vou copiar o parque aquático aqui, porque vai ser também o título aqui da nossa seção, né? Parque aquático, tá? Parque aquático. Sempre respeitando a nossa tag aqui, tá, pessoal? Bem importante isso. Tá? Opa, ele ficou meio que para a esquerda. Vamos botar ele alinhado ao centro, tá? Eu também já separei um parágrafo aqui referente ao parque aquático. Vamos colocar ele aqui. Opa, deixa eu só ajustar aqui esse espaçamento que ficou, tá? Beleza? Notei que ele ficou ao centro, eu quero que ele fique para a esquerda aqui. Então a gente só desce aqui, ó, em alinhamento, left, né, que é a esquerda. Já está aqui o nosso textinho bonitinho. Vou voltar no nosso modo design. Vou dar um espaçamento aqui também entre nosso conteúdo aqui. Beleza? Vamos chamar agora também, pessoal, aqui na nossa seção personalizada, um bloquinho de ícones para a gente conseguir falar um pouco melhor sobre os nossos espaços no nosso parque aquático, né? Vamos procurar aqui um legal. Eu acho que esse aqui tá bom, pessoal. Vamos chamar esse, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos chamar uma seção aqui de 3 e vamos colocar o conteúdo dentro dela. Então eu vou clicar aqui e arrastar ele para dentro da coluna que eu criei. Esse também. E por fim, esse também. E vamos apagar aqui essa coluna inteira, né? Beleza? Essa de cima aqui também não tem necessidade de a gente ter, tá? Vamos dar um espaçamento aqui top entre um conteúdo e outro. E vamos para o nosso modo de detalhes para a gente conseguir editar o nosso conteúdo, né? Então aqui eu já separei também os textos. Então aqui eu vou clicar aqui no título, vou trocar para piscinas. Aqui nesse outro aqui, vamos trocar para tobogã, tá? E nesse último aqui, vamos colocar, pessoal, um parque aquático infantil, tá? Beleza? As descrições também eu já deixei separadas aqui, então é só clicar nela, alterar a mesma, tá? Aqui no nosso editorzinho. Fazer o mesmo com as outras. Tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui no nosso modo design para a gente criar mais uma coluna aqui para baixo. Tá? Já vou dar o espaçamento aqui dela também na margem. Beleza? Vamos trocar agora os ícones então, pessoal. Eu também já deixei separado eles. Então é só a gente vir no modo detalhes, clicar aqui na imagem do ícone, descer tudo, clicar aqui nele e chamar o mesmo aqui, o correto. Cliquei aqui. E chamar agora o último aqui. Beleza? Então a gente tem 3 bloquinhos aqui agora de conteúdo, né? Beleza? Vou fechar isso aqui. Vamos chamar agora uma galeria, pessoal. Então vou vir aqui nos nossos bloquinhos, né? Nas seções. E vou chamar essa galeria aqui, ó. Essa daqui, ó. Beleza? Ela deve ter vindo aqui para baixo. Tudo bem? Vamos vir no nosso design e vamos usar esse nosso ícone aqui para subir ela uma div para cima, né? Beleza? Já vou ajustar aqui ela para cima. Tá? As imagens colaram aqui, tá, pessoal? Mas a gente já vai resolver esse problema. Bem simples aqui. A gente só vai vir aqui no padrão de edição da nossa imagem em si, tá? Vamos descer tudo aqui para a gente ter as opções de imagem padding. Vamos usar o padding agora. Vamos dar um padding bottom
de 10 px aqui e um padding, deixa eu ver se padding right aqui também de 10, beleza? Nessa aqui do meio, vamos dar um padding de 10 para baixo também. E na última aqui, um padding de 10 para baixo também e um padding para esquerda de 10 também. Beleza? Tranquilo? Vamos vir no modo de detalhes agora e vamos trocar nossas imagens, tá? Então segue o mesmo princípio das outras, tá? Vamos trocar aqui elas. Bem simples, pessoal. Só ir selecionando as imagens que a gente deseja da nossa galeria, tá? Tranquilo? Essa daqui ela é um pouco diferente, pessoal, por causa do tamanho dela, tá? Mas aqui no editor, pessoal, ele fica nesse tamanho meio que errado, faltando esse espaço aqui. Mas quando a gente salva aqui a nossa página, vem aqui e dá um F5, notem que o espaçamento das imagens está correto e também o preenchimento aqui de espaço também está certinho, né? E pessoal, para fechar a nossa página, eu acho interessante a gente colocar um CTA para o usuário conseguir ter alguma forma de contato com a gente ou reservar algum espaço, alguma área na nossa ABB em questão, tá? Então eu vou chamar mais uma sessão aqui, vamos procurar um CTA. Pode ser esse daqui mesmo, ó, pessoal. Beleza? Vamos alterar aqui os textos então. Então a gente poderia colocar aqui entre em contato com um de nossos especialistas, tá? E aqui embaixo retire suas dúvidas com um de nossos profissionais que estão prontos para atender você. Beleza? O perfil ficou para a esquerda, vamos botar centralizado aqui. Ixi, acabou sumindo meu título. Vamos chamar o bloco novamente, pessoal, do CTA. Eu acho que eu apaguei ele sem querer. Vamos chamar ele aqui novamente, não tem problema. Vamos apagar esse último aqui que a gente tinha feito. Voltar aqui no nosso modo detalhe. Entre em contato com um de nossos especialistas. Fale com um de nossos especialistas. Pode ser só isso aqui para a gente conseguir visualizar, pessoal. Beleza? A gente também tem as opções aqui dos botões, né? A gente poderia colocar aqui entre em contato pelo WhatsApp, tá? A gente poderia colocar um ícone aqui, então vamos colocar só um ícone para exemplificar. Aqui, vamos colocar esse ícone de checkzinho aqui, ó, pessoal. Beleza? A gente também teria a opção de linkar aqui para o WhatsApp, tá? Um link personalizado. E também a gente poderia colocar aqui entre em contato via telefone, e a gente linkaria aqui o link para o telefone, né? E quando o usuário clicasse aqui, ele já entraria em contato pelo celular, tá? Se ele tivesse no celular, já abriria o teclado numérico, por exemplo, usando o tel 2 pontos aqui, tá? Então a gente colocaria aqui, por exemplo, tel 2 pontos e o número de celular em questão, tá? Beleza? Vamos subir aqui esse CTA mais para perto da nossa galeria, tá? Vamos salvar aqui, tá? Notem que o espaçamento ficou meio errado. Vamos dar até uma ajustada aqui nesse conteúdo. Vamos centralizar esse aqui também. Vamos dar uma centralizada, tá? Vamos aproveitar aqui. Vamos dar uma margem não. Opa, acabei tirando lá o espaçamento que tinha. Beleza, vamos salvar aqui e ver como é que ficou lá na frente agora. Beleza?
Vamos só ajustar agora o espaçamento desse texto aqui. Vamos ver se lá na frente agora diminuiu ele. Tá? Vamos botar aqui 0 novamente então. Vamos fazer com esse daqui. Tirar esse espaço aqui para baixo. Subir um pouco esse texto. Beleza, pessoal. Nosso CTA está aí então. Tá? Então, tendo como usuário entrar em contato pelo WhatsApp, ou via telefone, só faltava os links corretos, né? Nosso CTA, a nossa galeria, nossos ícones falando das áreas do nosso parque aquático, um breve texto sobre também o mesmo e uma imagem, tá? Então, esse é um jeito de criar uma página bem fácil, tá, pessoal? Usando esse exemplo que eu dei, a gente pode fazer várias outras páginas, tá? É só usar os nossos blocos personalizados ali e deixar a criatividade fluir, tá? Então, essa foi a nossa aula. Espero que eu tenha entendido e até a próxima aula.